Ok, então vamos ver aqui a história de Resident Evil Zero, enredo com spoilers. Em Minest, tá? Primeira vez que eu estou no canal aí, eu não sei, nunca, né? Aqui o canal do rapaz, ok? Eu também não sou uma pessoa muito próxima de Resident Evil, mas patrocinaram-me para eu ver histórias e eu estou a fim de conhecer, então vai ser uma honra poder conhecer o canal e a história juntos, tá? Vai pular Resident Evil Zero, Dog? Eu não vou dizer nada pra você, tá? Manterei-me em silêncio. Vamos lá, vamos começar. Se o áudio estiver baixo, me avisem, chat, que eu mexo no áudio. Resident Evil Zero é o quinto game da franquia produzida pela gloriosa Capcom. Comprometido depois de contar toda a história da saga Silent Hill, vou iniciar agora a saga Resident Evil, começando pelo Zero, que cronologicamente é o primeiro da série. Lembrando que se você ainda não jogou o game, não veja o vídeo, porque rola muitos spoilers. É isso, gente. Obrigada pelo patrocínio. Vamos ficando por aqui. Foi um vídeo bem rápido, de 25 segundos, né? Mas parece interessante o canal. Acho que a história também parece boa, mas ele falou que eu não vejo, que eu não joguei o jogo, né? Então, se me dão licença, eu vou me retirando aqui. Boa noite pra todo mundo. Tchau. E eu não quero estragar o gameplay de ninguém. Mas se você já jogou o game, deixa seu like aí, porque está começando agora a saga Resident Evil. Gente, isso é piada clássica de streamer. Isso é piada muito clássica. É a piada mais... É uma das piadas mais velhas que existem. Mas deixa eu fazer, mas a minha piada de 50 anos atrás. Resident Evil Zero. Essa logo linda. No início do game, vemos uma cena de uma voz misteriosa falando sobre a cidade de Raccoon City. Ele fala também sobre os eventos que ocorreram na mansão do primeiro jogo, e para entender o que aconteceu lá, tem que contar o que aconteceu antes daquele incidente. Depois disso, a cena vai para um trem. O dia era 23 de julho de 1998. Eles estavam passando por uma floresta em Raccoon City. Tudo estava normal. Mandou R$70. Oi, amor. Oi? 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 Calma, calma, calma. Tá engolindo água. Calma. Oi? Calma. Caraca, cara, obrigada pelos R$70, mano. Boa noite. Oi, amigo. Boa noite. Caraca, cara, boa noite. Oi, presta no chat aí pra eu dar um oi pra você, amigo. Boa noite. Cara, obrigada, mano. Tamo junto, obrigada. Olá, estamos vendo o vídeo de Resident Evil, tá? A história do Resident Evil Zero e vai ter do Resident Evil Remake, que me patrocinaram pra assistir. Obrigada, meu querido. Tamo junto, tamo junto. Bom dia, ué. Mano, o cara tá de zóio. Está de olho em vocês, chat. Pessoas conversando, bebendo, só que a cena vai para um homem misterioso em cima de uma montanha. Quando a cena volta para o trem, um homem de terno e gravata vê pela janela o que parecia ser enormes sanguessugas. De repente, todo o trem já estava infestado. Nossa, eu sentava e chorava, eu começava, sei lá, me tacava, eu fazia alguma coisa, eu me tacaria do trem, eu fazia, nossa, se eu visse isso na minha janela, eu acho que eu ia sentar e chorar em posição fetal. De verdade. Hidrate-me, Datarei. Pela janela o que parecia ser enormes sanguessugas. De repente, todo o trem já estava infestado dessas criaturas. Nossa. E em poucos minutos elas matam todos que estavam no local. 2 horas se passaram desde o ocorrido no trem e a cena vai para o time Bravo sobrevoando a floresta. O objetivo deles no local é investigar algo relacionado com canibalismo nas florestas da cidade. Os integrantes do time Bravo são os mais importantes deles: Rebecca Chambers, a protagonista do jogo, Henrico e Edward. Rebecca foi recrutada pela Stars logo depois de ter... Desculpa cortar, desculpa cortar, Rebecca, muito gato você, tá? Inclusive, muito foda. É que me lembrou, vocês sabiam que o meu nome... Ô, Felipe, para. Calma, Felipe! Curiosidade que ninguém se importa. Minha mãe me disse esse absurdo. Todo respeito aos Henriques do mundo, claro. Ela me disse que se eu fosse nascer homem, meu nome seria Henrique. E eu achei isso um absurdo, tá? Eu só queria deixar isso bem claro. Eu só queria deixar Henrique com H. Eu achei
Pelo respeito aos Filipes, os Henriques do mundo aí, não dá contra vocês são todos incríveis. A grande maioria são incríveis, tá? O nome do Corey é que eu não gosto do nome do Henrique. Henrique eu acho que é um nome que eu não gosto. Eu acho feio o nome Henrique. Mas, todo respeito. Corey, você é muito foda, mano. Tamo junto, tá? Mas Henrique eu não gosto do nome. Eu achei um absurdo. Tantos nomes bonitos ela botar Henrique, mano. Rebecca Chambers, a protagonista do jogo, Enrico e Edward. Rebecca foi recrutada pela Stars logo depois de ter se formado, e apesar de ser ainda muito jovem, tem um grande conhecimento na produção e preparação de remédios. Em alguns momentos ela aparenta ser um pouco infantil, mas na hora que o bicho pega, ela se mostra mais madura que muita gente. Depois de um tempo sobrevoando o local, acontece uma falha no motor que obriga o piloto a fazer um pouso de emergência. Quando eles já estavam no chão, eles saem do helicóptero e Enrico pede ao time que investigue o local. Eles andam um pouco e Rebecca vê um carro de polícia tombado e 2 policiais mortos. Eles vão até o carro para tentar investigar o que tinha acontecido e Rebecca acha uma ordem judicial de transporte de um cara chamado Billy Cohen. Nessa ficha falava que esse tal Billy é um ex-tenente da Marinha e tinha 26 anos. Ele foi julgado e condenado à morte. Ele estava sendo transportado para uma base para ser executado. Enrico nesse momento fala para eles não perderem tempo e pede a todos que se separem para investigar a área. E também alerta a todos de que esse Billy era um cara muito perigoso. Rebecca vai na frente e escuta alguns sons estranhos. Ela vai investigar e encontra o trem do início do game. Depois de explorar um pouco o local, Rebecca encontra vários corpos, todos desfigurados. Para surpresa dela, todos eram zumbis. Ela com certeza não estava preparada para isso, mas mesmo assim mata todos eles com a sua pistola. Em determinado momento, Rebecca estava investigando um corpo e de repente Billy aparece apontando uma arma para ela. Rebecca mostra que sabe muito sobre ele e Billy parecia não ter interesse nenhum em Rebecca naquele momento. Ela fala que estava ali para levá-lo, ele nem dá ideia e vai embora. Rebecca então tenta ir atrás dele, mas toma um susto com o corpo pulando pela janela. Ele ameaçou ela com uma arma e falou, mano, mas eu tenho que levar você. Então tchau. Foi embora. Tá bom, né? Ela era incrivelmente perigoso, como podemos ver. Ou ele é só um cara que adora mulheres mesmo, né? Ele falou, eu sou muito ameaçador, eu sou muito assustador. Ele, não vou chamar uma mulher, tchau. Né? Eu diria que é inspirado no diretor da escola do Felipe, mano. Eu diria. Tá? Edward, ele estava todo ferido. Ela pergunta o que tinha acontecido e ele pede para ela ter cuidado, porque a floresta estava infestada de zumbis e monstros. Quando Edward termina de falar, ele morre e aparece o que provavelmente tinha atacado ele, um cachorro zumbi. E não só um, mas vários deles. Um doguinho. Ela consegue derrotá-los e depois de um tempo, Rebecca recebe uma chamada de Enrico pelo rádio. Ele fala que conseguiu reunir mais informações de Billy Cohen, que ele tinha matado 23 pessoas e pede para ela tomar cuidado, porque ele não pensaria 2 vezes em matar ela também. Seguindo em frente... Olha, não sei, ele meio que cagou, né, mas talvez não. Rebecca encontra Billy novamente. Ele pede a ela que coopere com ele, porque assim juntos eles tinham mais chances contra os zumbis. Ela fala que não, porque ela não iria ajudar um cara que matou tantas pessoas e estava foragido da polícia. Rebecca então decide seguir em frente. Quando ela sobe as escadas, ela encontra um velho que parecia estar bem. Só parecia, porque quando Rebecca encosta nele, a cabeça dele cai no chão. Se não bastasse isso, ele vira uma espécie de gosma cheia daquelas sanguessugas que mataram todos que estavam no trem. Eles travam uma batalha e quando Rebecca consegue derrotar a criatura, as sanguessugas saem do monstro e atacam Rebecca. Não! Com certeza ela iria morrer, mas Billy aparece e consegue salvá-la. Depois disso eles conversam um pouco e de repente eles escutam um homem cantando do lado de fora do trem. Era aquele cara misterioso do início do jogo. Ele parecia estar controlando as sanguessugas com o seu canto. Billy pergunta quem seria aquele cara e Rebecca nem tem tempo de responder porque alguma coisa tinha feito o trem andar novamente. Billy então pede a Rebecca que vá verificar o primeiro vagão e que daqui pra frente um deve cooperar com o outro, para que assim eles tenham mais chances de sobreviver. Rebecca aceita, mas diz também que se ele tentar alguma coisa, não vai ter outra escolha a não ser atirar nele. Em determinado momento eles se separam e em uma parte Billy se depara com um enorme escorpião infectado. Ele não tem muitos problemas e consegue derrotar a criatura facilmente. Mas isso era um alerta que eles deveriam sair dali imediatamente, porque além do escorpião infectado, em um dos vagões tinham vários ovos daqueles sanguessugas que eram controlados por aquele homem misterioso.
Depois de um tempo, os dois se reencontram e finalmente eles começam a colaborar um com o outro. Depois disso, vemos uma cena de um soldado que tinha invadido o trem, conversando pelo rádio com Albert Wesker e William Birkin. Tá Esses dois vocês já conhecem. William pergunta ao Wesker como o T-Vírus tinha vazado, e o Wesker fala que isso não deve ir a público e ordena ao soldado que destrua o trem. O soldado nem tem tempo de responder, isso porque várias sanguessugas aparecem e matam ele e seu parceiro. Voltando até Billy e Rebecca, eles chegam na sala de controle do trem, só que um teria que voltar até o último vagão e ligar o dispositivo de controle dos freios, e eles deveriam fazer isso rápido porque o trem iria bater a qualquer momento. Independente de quem você escolher para voltar e acionar o dispositivo, eles conseguem parar o trem em segurança. Eles vão parar em um local misterioso que também estava cheio de zumbis. Depois de um tempo eles seguem em frente e tem uma baita surpresa. Eles estavam no centro de pesquisas da Umbrella. Rebecca sobe as escadas do local e encontra um grande quadro com a foto daquele velho que ela tinha encontrado no trem. Billy conhecia muito sobre a Umbrella e diz que esse velho era um dos fundadores da Umbrella, chamado James Marcus. Eles estavam sendo monitorados por William e Wesker. William pergunta ao Wesker quem eram aquelas pessoas, e enquanto Wesker respondia, no monitor aparece aquele cara misterioso que controlava as sanguessugas. Wesker pergunta quem era ele, e o homem misterioso conta que foi ele que tinha disseminado o vírus na mansão e que também tinha contaminado o trem. Ele revela também que fez tudo isso porque ele queria vingança da Umbrella. Além disso, ele parece fazer uma cópia do Dr. Marcus com as suas próprias sanguessugas. Voltando até Billy e Rebecca, o objetivo deles agora seria sair do local. Em uma determinada parte, Rebecca encontra uma criatura infectada semelhante a um gafanhoto. Eles são bem chatos, mas são fáceis de derrotar. Na mansão eles encontram também uma centopeia gigante. Ela tenta capturar Rebecca, mas Billy a salva, convencendo ela de que Billy não era tão perigoso assim. Depois de resolver vários puzzles, eles descobrem uma passagem secreta por trás do quadro do Dr. Marcus. Nesse local eles encontram aranhas gigantes infectadas. Depois de derrotá-las, eles chegam em uma sala que tem um buraco pequeno na parede, e somente Rebecca conseguiria entrar e atravessar esse buraco. Eles se separam e Rebecca entra no buraco. Quando ela atravessa, ela fica muito assustada com o que vê. Ela encontra o local coberto de sangue com vários aparelhos de tortura. Enquanto Rebecca explorava o local, ela estava sendo monitorada pelo homem misterioso. Ele fala que os dois eram invasores e depois disso, liberta suas cobaias, que eram macacos. Mas todo mundo fazendo react deles, mano. O jogo inteiro fazendo react da galera. E como que tem câmera funcionando nesse lugar 50 anos de vida? Não sei se tem 50 anos de vida, né? Mas apodrecido, abandonado. Os caras estão fazendo react ao Os jogo infectados. inteiro, Voltando até Rebecca, um macaco infectado aparece e eles travam uma batalha. Só que enquanto Rebecca tentava se livrar dele, ela acaba caindo no buraco. Após isso, vemos uma cena de William e Wesker falando sobre o tal cara misterioso. Depois disso, Wesker fala que vai abandonar a Umbrella porque a reputação deles estava em perigo. E fala também que vai testar sua arma biológica. William fala que eles não podem fazer isso porque as pesquisas com o T-Vírus ainda não tinham acabado e ele ainda não conseguiu produzir o G-Vírus. Wesker fala que o William poderia fazer o que ele quisesse, que ele iria prosseguir com seu plano. Ele queria trazer os Stars até a mansão para testar sua arma biológica. Isso porque os Stars têm um ótimo treinamento e por isso seriam cobaias perfeitas. William fala que precisa cuidar do cara misterioso e que tem um dispositivo de autodestruição no subsolo do local e que ele iria até lá ativar. Depois disso a cena volta para Rebecca, ela ainda não tinha caído. Ela estava segurando em uma barra de ferro. Billy de repente aparece e consegue salvá-la novamente. Caraca, moça, mas você não consegue, Depois disso eles conversam um pouco e Rebecca recebe uma chamada de Henrico pelo rádio. Caraca. Ele pergunta a ela se ele tinha encontrado Billy, mas ela desmente e fala que vai encontrá-lo. Billy fica surpreso com isso, e Rebecca fala que queria saber de toda a verdade, se ele realmente tinha matado aquelas 23 pessoas. E aqui Billy fala toda a verdade. Ele fala que no ano passado, a unidade que ele fazia parte foi mandada até a África para intervir numa guerra civil. A missão deles era invadir o esconderijo dos guerrilheiros, só que o esconderijo ficava muito longe e vários soldados morreram no caminho, sobrando somente 4 deles.
Quando eles chegam no local, não tinha nenhum esconderijo. Os líderes da operação tinham se baseado em informações falsas e eles não poderiam voltar para a base sem nada. Então o líder deles ordenou que eles atacassem uma vila de inocentes. Claro que na hora, Billy pediu para que ele não fizesse isso e o líder deles acabou dando uma porrada nele e Billy caiu desmaiado. Ele não tinha feito nada na verdade. Rebecca acredita nele e pergunta se ele tinha matado os 2 policiais do carro que a equipe deles encontraram na floresta. Dá uma palavra pra eu explicar direito? Tá bom. Manda aí. Eu vou deixar rolando então quando tocar seu áudio, daí eu volto. Não tem problema não. Tudo indica que foi ele mesmo, porque Pode nessa mandar aí, hora que daí eu pauso. ele fala que não tinha escolha, ou era morrer ou fugir. Depois da conversa, ele segue em frente. Em uma determinada parte, Billy se depara com um morcego gigante infectado em uma espécie de igrejinha do local. Após derrotar a criatura, eles conseguem chegar até o laboratório subterrâneo da Umbrella. No local, eles precisam se separar para resolver alguns puzzles. Durante a exploração, Billy encontra uma foto antiga do Homem Misterioso, só que o que era interessante é que a foto era do ano de 1939. Nesse laboratório também, os dois encontram os famosos Hunters, que aparecem praticamente em todos os jogos da série. Voltando até Billy, ele encontra um teleférico que poderia tirar eles dali. Ele fala isso com Rebecca e pede para ela encontrar com ele imediatamente. Quando Rebecca chega até Billy, eles vão imediatamente no painel ligar o teleférico, mas quando eles iriam entrar, um dos macacos infectados ataca Billy. Não. Ele tenta se defender, mas acaba caindo da plataforma. Porra, foda. Basicamente, os caras da marinha eram tudo doido. E como perderam um monte de gente e andaram até a puta que pariu à toa, eles ficaram putos e mataram os inocentes. Como o Billy foi o único que foi contra, quando chegaram nos Estados Unidos, colocaram a culpa nele. Ah, tá, que legal, um monte de filho da puta mesmo. Rebecca tenta ver o que tinha acontecido e acaba sendo perseguida por um zumbi. E se não bastasse Billy ter caído, o teleférico tinha sido desligado. Rebecca não tem outra escolha a não ser voltar ao painel e ligar o teleférico e além disso prosseguir sozinha. Depois que ela chega do outro lado, ela ainda estava no laboratório. Seguindo em frente, Rebecca encontra Enrico. Ele pergunta se ela tinha visto os outros integrantes do time Bravo e Rebecca realmente não tinha encontrado ninguém. Então eles chegam à conclusão de que os outros já estavam mortos. Enrico fala que eles devem ir até a mansão antiga que tinha ali perto, e Rebecca fala que não pode ir embora antes de encontrar Billy. Enrico fica surpreso dela ter conseguido encontrá-lo e fala que a essa altura ele já teria morrido, mas Rebecca insiste que queria encontrá-lo. Depois disso, Rebecca segue em frente e encontra a arma biológica que o Wesker tinha falado, o Tyrant. A luta com certeza não é fácil, mas Rebecca consegue derrotar temporariamente o Tyrant. Ela usa o elevador e aparece uma cena do Homem Misterioso falando que agora tinha acabado as brincadeiras e que agora era a hora de iniciar sua vingança. Depois disso, Rebecca encontra Billy desacordado sobre a água, mas alguma coisa bate nele, fazendo ele entrar por um grande tubo de esgoto. Rebecca então decide ir até os esgotos para tentar encontrar Billy, e para a felicidade dela, acaba encontrando ele desacordado. Quando o Billy acorda, os dois têm uma baita surpresa. Naquele lugar estavam várias ossadas de pessoas que teriam sido cobaias das pesquisas do Dr. Marcos. Depois disso, agora juntos novamente, eles seguem em frente até que eles encontram o Tyrant novamente. A luta ainda não seria fácil, mas juntos eles conseguem derrotar a criatura. Eles ainda tinham que sair do local e em uma determinada parte eles chegam numa sala com várias sanguessugas e para surpresa deles, o Homem Misterioso também estava no local. E aqui ele revela quem ele é na verdade e o que tinha acontecido com ele. Ele era o próprio James Marcos, ou Dr. Marcos. Durante uma de suas pesquisas no laboratório da Umbrella, suas pesquisas se baseavam em algumas sanguessugas. Ele foi atacado pelos soldados de Wesker e William, isso a mando de Spencer, um dos 3 fundadores da Umbrella. Eles fizeram isso para o William assumir as pesquisas dele daqui para frente, só que mesmo recebendo vários tiros, Marcos não morreu. Uma de suas sanguessugas caiu em cima dele enquanto ele estava no chão. Isso fez com que o T-Vírus que estava na sanguessuga entrasse no organismo de Marcos, dando a ele uma nova vida. E depois disso ele seguiu com esse plano de se vingar da Umbrella por terem feito isso com ele. Depois disso ele começa a se transformar, ficando bem mais rápido e forte. A luta é muito complicada, mas Billy e Rebecca conseguem derrotá-lo. Após a luta, eles vão até um elevador que tirariam eles do local.
Só que enquanto eles estavam no elevador, o alarme começa a soar e o sistema de autodestruição tinha sido ativado. E se não bastasse isso, Marcus ainda não tinha morrido, muito pelo contrário, tinha se transformado em uma outra criatura. Claro. Marcus atinge o elevador jogando Billy e Rebecca para longe, e agora eles teriam que destruir Marcus de uma vez por todas. E eles teriam 5 minutos para fazer isso, porque o sistema de autodestruição tinha sido acionado por William. Depois da batalha acontece o final do game. Oh, meu Deus! Pega a arma! Nice! Hey, Queenie! Feast on this! Nossa senhora! Tá porra! Finalização. Pô, eles não se pegaram ainda, cara. Mas mais importante não aconteceu. Nossa senhora! Rebecca, hurry! Meu amigo. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. Não dá nem pra ver a mansão direito, mano. Ele libertou ele. I guess it's time to say goodbye. Oh, não! Comeu um beijinho? Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Literalmente? Literalmente um zumbi? Ah, fofinho. Thank you, Rebecca. Droga. Quem mandou um joia assim do nada? Mas ele pode, né? O Billy, mano. Nesse final, durante a batalha com Marcus, Rebecca encontra uma arma poderosa e joga para Billy, que sem dó nem piedade dá um tiro certeiro na criatura. Marcus é jogado até o elevador, que já estava sendo engolido pela explosão. Finalmente os dois conseguem sair do local e vem o local explodir. Depois disso, Rebecca fala que Billy Cohen agora estava morto, para que assim Billy possa ter uma segunda chance na vida e não ser mais perseguido pela polícia. Jogo ruim, Depois né? disso, Rebecca vê a mansão antiga que Ela vai declarar pra polícia que o Billy tá morto, pra que ele possa ver uma nova vida. Foda-se! E o meu beijo? Cadê? Eu não ligo, eu não me importo. Que bom pro Billy, mas... Foda-se, eu não ligo. E daí? E daí? Rico tinha falado com ela. Né? Depois disso, eles se É prioridade. despedem e vão embora. Nem todo homem casal ele joga. Independente, irmão, eu não me importo. Eu não me importo. Eu shippo. Porque os dois fazem joinha um pro outro. Claramente um casal. Claramente um casal. A minha cabeça é retiquenizada, entendeu? Tô nem aí. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. mesmo. Peço a ajuda de vocês na divulgação dele, deixando o seu like e Já deixa comentário o like, favorito. tá? Ótimo vídeo de resumo. Eu não sei se ele cortou muita coisa da história, mas eu acho que esses jogos mais antigos dificilmente você acaba cortando muito, que geralmente é mais direto ao ponto, né? Mas foi... Eu gostei do vídeo, tá? O canal muito bom, já dei o likezinho já, tá? A história é simples, mas ela é muito boa. Eu achei bem fofinho dos personagens, assim, pelo menos eles parecem bem legais, assim.
É as histórias clássicas, assim, de personagem misterioso. E, oh, meu Deus, ele é o grande vilão, na verdade. Mas é bem maneiro, bem maneiro, bem maneiro. Deixa eu só tirar aqui a gravação também. Mas foi uma boa vista, tá? É boa assistir sem saber de nada.